Capítulo 27. De como se saíram o cura e o barbeiro com seu plano, com outras coisas dignas de ser contadas nesta grande história. Não lhe pareceu mal ao barbeiro a invenção do cura. Antes, achou-a tão boa que logo resolveram pô-la em prática. Pediram à vendeira uma saia e umas toucas, deixando-lhe em penhor uma sotaina nova do cura. O barbeiro improvisou umas grandes barbas com um rabo de boi arruivado, no qual o vendeiro costumava pendurar o pente. Perguntando-lhes a vendeira para que lhe pediam tais coisas, contou-lhe o cura, em breves palavras, a loucura de Dom Quixote, e como era conveniente aquele disfarce para tirá-lo da montanha onde então se encontrava. Perceberam logo o vendeiro e a vendeira que o tal doido era aquele seu hóspede do bálsamo, o amo do escudeiro manteado, e contaram ao cura tudo o que ali se passara, sem omitir o que Sancho tanto escondera. Por fim, a vendeira vestiu o cura da melhor maneira que pôde, pôs-lhe uma saia de pano cheia de faixas de veludo negro de 1 palmo de largura, todas cortadas de navalha, e um colete de veludo verde guarnecido com debruns de cetim branco que deviam ter sido feitos, colete e saia, no tempo do rei Wamba. Não consentiu o cura que lhe pusessem touca, mas colocou na cabeça um barretinho de linho estofado que usava à noite para dormir, e apertou-o na testa com uma fita de tafetá negro. Com outra fita fez uma anteface, com a qual encobriu muito bem as barbas e o rosto. Encasquetou o chapelão, que, de tão grande, podia servir de guarda-sol, e, pondo aos ombros seu ferragoulo, montou na mula à maneira de mulher. Também o barbeiro montou na sua, ostentando uma barba que lhe chegava até a cintura, entre ruiva e branca, feita, segundo se disse, do rabo de um boi barroso. Despediram-se de todos e de boa Maritornes, que prometeu rezar um rosário mesmo sendo pecadora, para que Deus lhes desse bom sucesso em tão árdua e muito cristã empresa, como tal era essa em que se metiam. Mal haviam saído da venda, quando acudiu ao cura um pensamento. Ele fizera mal em vestir-se daquela maneira, por ser coisa indecente num sacerdote tais trajes, posto que muito apropriados à ocasião. Dizendo isso ao barbeiro, propôs-lhe permutarem as roupas, pois era já muito mais justo que fosse o outro a donzela necessitada, e ele o escudeiro. Assim se profanaria menos a sua dignidade. Se o outro se recusasse a fazer a troca, estava decidido a não prosseguir com a farsa, ainda que a Dom Quixote o levasse o diabo. Nisto chegou Sancho e, vendo os dois naqueles trajos, não pôde conter o riso. O barbeiro concordou com tudo o que o cura quis, e, trocando de roupa, foi-lhe este orientado sobre como se haveria de portar, e as palavras que devia dizer a Dom Quixote, para o incitar e o obrigar a vir com ele, deixando-o a apego ao local que havia escolhido para sua vã penitência. Respondeu o barbeiro que, sem precisar de lições, representaria a contendo o seu papel. Não quis vestir-se, entretanto, enquanto não chegassem perto do lugar onde estava Dom Quixote. Assim, dobrou os vestidos, o cura acomodou a barba e prosseguiram a viagem, guiados por Sancho Pança, que lhes foi contando o que se passara com o louco que haviam encontrado na serra, porém ocultando o achado da maleta e do que nesta se continha, pois, apesar de tonto, não deixava o mancebo de ser um tanto cobiçoso. No dia seguinte, chegaram ao sítio onde espalhara Sancho os ramos de giestas para acertar com o lugar em que deixara o amo. Reconhecendo-o, disse-lhes que era aquela a entrada e que já se podiam vestir, se aquilo era essencial para a libertação do seu senhor, já que lhe haviam dito antes que ia ir daquele modo e vestir-se daquela maneira, eram coisas da máxima importância para tirar o amo da má vida que lhe escolhera.
sendo-lhe também recomendado que não dissesse a este quem eram eles, nem que os conhecia, e que, se ele lhe perguntasse, como certamente perguntaria, se encontrara a carta a Dulcinea, respondesse que sim, e que, por não saber ler, lhe havia mesmo respondido verbalmente, pedindo que fosse o cavaleiro ter com ela, sob pena de sua desgraça, logo que pudesse, pois isso era muito importante. Com isto e com o mais que pensavam dizer-lhe, tinham a certeza de reconduzi-lo à melhor vida e de fazer que ele se pusesse desde logo a caminho de ser imperador ou monarca, pois, quanto a ser bispo, não havia o que temer. Sancho ouviu tudo e o guardou muito bem na memória. Agradeceu-lhes a intenção que tinham de aconselhar a seu amo que fosse imperador e não a ser bispo, pois tinha para si que, para conceder mercês a seus escudeiros, mais podiam os imperadores que os arcebispos andantes. Também lhe disse que seria bom fosse ele na frente a procurá-lo e a dar-lhe a resposta da sua senhora, o que já seria bastante para tirar daquele lugar. Sem terem eles mais trabalho com isso, pareceu-lhe sensato o que Sancho Pança dizia. Assim, resolveram aguardá-lo até que voltasse com a notícia de ter achado o amo. Embrenhou-se Sancho pelas quebradas da serra, deixando os outros dois nas proximidades de um pequeno e manso regato, onde havia a fresca e aprazível sombra de outras penhas e de algumas árvores que por ali se viam. Estavam num dos dias mais quentes do mês de agosto, que, por aquelas partes, costumam ser abrasadoras, e eram 3 horas da tarde. Isso tornava o sítio mais agradável, convidando-os a esperar a volta de Sancho, como de fato o fizeram. Estando, pois, ali os dois sossegados e na sombra, chegou-lhes aos ouvidos uma voz que, sem se fazer acompanhar de qualquer outro instrumento, soava doce e deleitosamente. Não foi pequena a sua admiração por lhes parecer que aquele não era lugar onde pudesse haver quem cantasse tão bem, porque, embora seja costume dizer-se que, pelas selvas e campos, se acham pastores de vozes excelentes, isso é mais exagero de poetas que verdade. Maior foi seu espanto quando perceberam que o canto era todo em versos, não de rústicos pastores, mas de refinados cortesãos. E mais se lhes confirmou essa verdade quando escutaram estes versos. Quem menoscaba meus bens? Desdéns. Quem aumenta os meus queixumes? Ciúmes. E quem me prova a paciência? Ausência. Assim, na dor sem clemência, nenhum remédio se alcança, pois me matam a esperança, desdéns, ciúmes e ausência. Quem me provoca esta dor? O amor. E a glória? Quem vem matar? O azar. Quem me causa o desatino? Destino. Assim, receio e imagino que esse mal cause o meu fim, pois se juntam contra mim o amor, o azar e o destino. Quem me dará melhor sorte? A morte. O bem do amor, quem o alcança? Mudança. E seus males, quem os cura? Loucura. Assim não será cordura querer curar a paixão quando seus remédios são morte, mudança e loucura. A hora, o tempo, a solidão, a voz e a excelência do que cantava despertaram a admiração e o contentamento dos ouvintes, que ficaram imóveis, à espera de escutar algo mais que fosse, vendo, porém, que se prolongava o silêncio, resolveram sair em busca do músico que cantava com voz tão boa. Já ameaçavam sair ao seu encalço, quando a mesma voz os deteve, chegando-lhes novamente aos ouvidos, agora cantando este soneto. Bonito. Santa amizade que no céu habitas, quando te alçastes às regiões serenas, a tua imagem cá deixaste, apenas, indo viver entre as almas benditas. De lá, por vezes, quando o mundo fitas, visões veladas de paz nos acenas, mas a mentira aqui transforma em penas.
o que era gozo e a sorte em 1000 Volta, amizade, à terra, antes que o engano, trajando o manto teu, vá destruir as intenções mais puras e sinceras. Se o permitires, será tal o dano que o mundo corra o risco de cair no negro caos das primitivas eras. O canto foi encerrado com um profundo suspiro, quedando-se os dois atentos à espera de mais. Porém, vendo que a música se desfizera em soluços e ais lastimosos, quiseram saber quem seria o triste indivíduo de voz tão excelente, como de gemidos tão dolorosos. Não havia andado muito quando, ao dobrarem a quina de um penhasco, viram um homem do mesmo talhe e figura do que lhes havia descrito Sancho Pança, quando contara a história do Cardênio. Ao vê-los, o homem não se assustou, continuou parado com a cabeça inclinada sobre o peito, como se mergulhado em profundos pensamentos, sem alçar os olhos para mirá-los, a não ser da primeira vez, quando haviam chegado de improviso. O cura, que era bem falante e que já tinha notícia de sua desgraça, visto que o reconhecera pelos indícios, chegou-se a ele, com breves e muito judiciosas razões, lhe rogou, a persuadiu a deixar aquela vida tão miserável para que a não perdesse ali, o que seria a maior de todas as desditas. Estava Cardênio, então, em seu perfeito juízo, livre daquele furioso acesso que tão a miúde o deixava fora de si. Assim, vendo os dois homens em trajes tão desusados dos que andavam por aquelas brenhas, não deixou de ficar um tanto admirado, mormente, quando os ouviu falar no seu caso, como se fora coisa sabida, porque as razões do cura o tinham levado a tal conclusão. Assim, respondeu-lhes desta maneira: Bem vejo, senhores, quem quer que sejais, que o céu, que tem o cuidado de socorrer os bons e muitas vezes até os maus, me envia sem que eu o mereça, nestes sítios remotos e apartados do trato comum das gentes. Certas pessoas que, pondo-me diante dos olhos com vivas e várias razões, a evidência de quanto é sem razão a vida que levo, procuram tirar-me deste lugar para outro melhor. Porém, como não sabem que sei quão maior dano me há de acontecer quando sair deste, talvez me tomem por homem de raciocínio pobre, ou mesmo, o que é pior, por homem sem nenhum juízo. E não seria de se espantar se assim fosse, porque a mim se me transluz que a força da imaginação das minhas desgraças é tão intensa e tanto contribui para a minha perdição que, sem que eu possa estorvá-la, acabo ficando como pedra, carecendo de todo o bom sentido e conhecimento, e me dou conta desta vez sempre que alguns me dizem e mostram sinais das coisas que fiz quando tomado por aquele terrível acesso, e nada mais sei fazer. Então, senão arrepender-me em vão e maldizer sem proveito a minha sorte, dando por desculpa das minhas loucuras o relato da sua causa e quantos a queiram escutar. Porquanto, conhecendo os sensatos essa causa, não se admirarão dos efeitos e, se não me podem dar o remédio, ao menos não me atribuirão a culpa, convertendo-se-lhes o repúdio à minha desenvoltura em lástima das minhas desgraças. E se vós, senhores, vindes com a mesma intenção com que os outros vieram, antes que prossigais nas vossas prudentes persuasões, rogo-vos que escuteis a história, que não é mera história, das minhas desventuras, porque, depois de ouvir-me, quiçá vos poupareis ao trabalho de consolar um mal inacessível a qualquer consolo. Os dois, que outra coisa não queriam senão saber, da própria boca daquele homem a causa dos seus padecimentos, lhe pediram que a contasse, prometendo-lhe fazer unicamente aquilo que ele quisera como remédio ao consolo. Com isso, começou o triste cavalheiro sua lastimável história,
quase pelas mesmas palavras e passos, porque a tinha contado a Don Quixote e ao cabreiro, poucos dias atrás, quando, por causa do mestre Elisabade e do rigor de Don Quixote, em guardar o decoro da cavalaria, ficou o conto incompleto, conforme se viu há pouco. Desta vez, quis a sorte que não se repetisse o acesso de loucura e lhe deu oportunidade de narrá-la até o fim. Assim, chegando à passagem do bilhete que havia achado Dom Fernando entre as folhas de Amades de Gaula, disse Cardenio que o tinha bem na memória e que dizia o seguinte: Lucinda a Cardenio. A cada dia descubro em vós valores que me obrigam e forçam a que mais vos estime. Assim, se me quiserdes tirar desta dívida sem me executar quanto à honra, podereis fazê-lo muito bem. Tenho um pai que vos conhece e que me quer bem, o qual, sem me forçar a vontade, cumprirá a que será justa que tenhais, se é que me estimas como dizeis e como o creio. Por este bilhete me determinei a pedir a mão de Lucinda, como já nos contei. Foi também por ele que Lucinda ficou tida, na opinião de Dom Fernando, por uma das mais discretas e ajuizadas mulheres de seu tempo, despertando nele o desejo de me destruir, antes que o meu se efetuasse. Contei a Dom Fernando a exigência do pai de Lucinda, que era de que meu pai a pedisse. Não ousava eu, porém, solicitar-lhe isso, temeroso de que ele não concordasse, não porque desconhecesse as qualidades, a bondade, virtude e formosura de Lucinda, nem porque não soubesse ter ela méritos bastantes para enobrecer qualquer outra linhagem de Espanha, mas apenas porque me parecia não desejar ele ver-me casado tão cedo, até saber o que o Duque Ricardo queria para mim. Em suma, revelei-lhe que não me aventurava a contar o caso ao meu pai, tanto por aquele inconveniente como por muitos outros que me acovardavam, sem saber quais eram, parecendo-me a mim que jamais se realizaria o que eu desejasse. Depois disso tudo, respondeu-me Dom Fernando, dizendo que se encarregaria ele próprio de falar com meu pai e obter deste que falasse com o de Lucinda. Ó ambicioso Mário, ó Catilina cruel, ó fascinoroso Sila, ó Galalão embusteiro, ó Belido traidor, ó Juliano vingativo, ó Judas cobiçoso, traidor cruel, vingativo e embusteiro, que mal te havia feito este infeliz, que com tanta franqueza te revelou os segredos e alegrias do seu coração? Que ofensa te fiz, que palavras te disse, ou que conselhos te dei que não fossem todos dirigidos a aumentar-te a honra e o proveito? Mas de que me queixo desventurado de mim, se é coisa certa que, quando nos chegam as desgraças na esteira dos astros, descendo do firmamento e despenhando-se sobre nós com furor e violência, não há na terra força que as detenha, nem engenho humano que as possa prevenir? Quem poderia imaginar que a Dom Fernando, cavalheiro ilustre e bem-nascido, que tantos favores me devia, poderoso o bastante para conseguir o que lhe pedisse o amoroso desejo onde quer que fosse, haveria de se lhe enfiar na cabeça, como se costuma dizer, e me arrebatar a mim uma só ovelha, que eu nem sequer ainda possuía? Mas deixemos de lado essas considerações, por inúteis e sem proveito, e retomemos o fio roto de minha desventura da história. Digo, pois, que, julgando inconveniente a minha presença para pôr em execução o seu desleal e falso pensamento, resolveu enviar-me a seu irmão mais velho, sob o pretexto de lhe pedir dinheiro para pagar 6 cavalos que, de indústria e só com o fito de me ver ausente, para melhor realizar seu miserável intento, comprara no mesmo dia em que se ofereceu para falar a meu pai e quis que eu fosse buscar o dinheiro,
Poderia eu prever essa traição? Poderia sequer imaginá-la? Não, por certo. Antes, com muito gosto, me ofereci para partir imediatamente, contente com a boa compra feita. Aquela noite falei a Lucinda e lhe contei o que havia combinado com Dom Fernando, pedindo-lhe que tivesse a firme esperança de que, em breve, se realizariam os nossos bons e justos desejos. Disse-me ela, tão inocente como eu da traição de Dom Fernando, que procurasse voltar depressa, porque acreditava que não tardaria mais a conclusão das nossas vontades, tão logo fosse meu pai falar com dela. Não sei por que mal acabou de me dizer isso, se lhe encheram os olhos de lágrimas e lhe deu um nó na garganta, que não lhe deixava dizer a palavra alguma, das muitas que ainda me queira dizer, conforme a mim pareceu. Fiquei admirado desse novo acidente, que nunca até então lhe vira, porque sempre nos falávamos com todo o regozijo e contentamento, às vezes que a boa sorte e a minha diligência o conseguiam, sem mesclar em nossas conversas lágrimas, suspiros, ciúmes, suspeitas ou temores. Vivia eu a engrandecer a minha ventura, por ter mandado o céu por senhora. Exagerava-lhe a beleza, admirava-me de seu valor e inteligência. Ela me retribuía, louvando em mim o que, como enamorada, lhe parecia digno de ser louvado. Com isso, nos contávamos 100.000 ninharias e acontecimentos dos nossos vizinhos e conhecidos, e a minha desventura não ia além de tomar, quase à força, uma de suas belas e alvas mãos e chegá-la à minha boca, conforme o permitia a estreiteza de uma grande baixa que nos separava. Porém, na noite que precedeu o triste dia de minha partida, ela chorou, gemeu, suspirou e fugiu, deixando-me cheio de confusão e sobressalto, espantoso por ver tão inesperadas e tristes demonstrações de dor e sentimento em Lucinda. Contudo, para não destruir minhas esperanças, atribuí tudo aquilo à força do amor que ela me tinha, e à dor que costuma causar a ausência entre os que se querem bem. Por fim, parti, triste e pensativo, com a alma cheia de quimeras e suspeitas, sem saber do que suspeitava, nem o que fantasiava. Claros indícios do triste sucesso e desventura que me estava reservado. Cheguei ao lugar onde fora enviado, entreguei as cartas ao irmão de Dom Fernando. Fui bem recebido, mas não bem despachado, porque ele me mandou esperar com grande desgosto meu 8 dias e num lugar onde o duque, seu pai, não me visse, pois o irmão lhe escrevera pedindo que não deixasse o pai tomar conhecimento do empréstimo. Fora tudo invenção do falso Dom Fernando, pois não faltavam ao irmão recursos para despachar-me logo. Por certo, ser-me-ia lícito não cumprir uma ordem dessa natureza, por me parecer impossível aguentar a vida tantos dias longe de Lucinda, tanto mais tendo-a deixado com a tristeza que vos descrevi, contudo obedeci como bom criado, mesmo vendo que o fazia às custas de minha saúde. Com 4 dias que ali estava, eis que chegou um homem à minha procura, trazendo uma carta que me foi entregue, e que, pelo sobrescrito, conheci ser de Lucinda, por causa da letra. Abria sobressaltando e temeroso, julgando que só coisa muito importante a moveria a escrever-me estando eu ausente, uma vez que, quando presente, poucas vezes o fazia. Perguntei ao homem, antes de abri-la, quem lhe havia dado, e quanto tempo ele demorara até trazê-la a mim. Disse que, passando casualmente por uma rua da cidade, por volta do meio-dia, de um balcão chamou uma senhora muito formosa, com os olhos rasos de água, que lhe dissera às pressas: Irmão, se sois cristão, como pareceis, rogo-vos por amor de Deus que encaminheis logo esta carta ao lugar e à pessoa mencionados no sobrescrito, ambos bem conhecidos, e com isso
prestareis grandes serviços ao nosso Senhor. E, para que não vos faltem condições de executar essa tarefa, tomai o que vai nesse lenço. E, dizendo isso, atirou-me pela janela um lenço onde vinham atados R$ 100 e este anel de ouro, que trouxe comigo juntamente com a carta que vos entreguei. Em seguida, sem esperar pela minha resposta, ela deixou o balcão, não sem se ter certificado de que eu apanhara a carta e o lenço, e lhe prometera com sinais que executaria o que me pedia. Assim, vendo-me tão bem pago pelo trabalho que podia ter de vos procurar, e vendo pelo sobrescrito que se tratava de vós, Senhor, a quem conheço muito bem, e, movido de outro lado pelas lágrimas daquela formosa dama, resolvi não confiar em outra pessoa, mas vir pessoalmente fazer-vos a entrega da mensagem. Faz 16 horas que isso se passou. Durante elas caminhei, como sabeis, 18 léguas, enquanto o jovem e agradecido correio me dizia isso, ficara-lhe eu preso às palavras e de pernas trêmulas, de maneira que mal me podia sustentar em pé. Feito isso, abri a carta e vi que continha as seguintes palavras: a palavra que Dom Fernando vos deu de falar a vosso pai, para que este falasse ao meu, cumpriu a ele mais em seu próprio favor do que em vosso proveito. Sabei, Senhor, que ele me pediu por esposa, e meu pai, levado pela superioridade que ele acredita que tenha Dom Fernando sobre vós, aceitou o pedido, e com tanto entusiasmo que daqui a 2 dias se vai realizar o casamento, tão secretamente, tão a sós, que as únicas testemunhas serão os céus e algumas pessoas da casa. Como me sinto, imaginai-o. Se quiserdes vir, vinde, e se vos quero bem ou não, o desfecho deste caso vô-lo dará a conhecer. Preza a Deus que esta chegue às vossas mãos, antes que a minha se veja em condição de juntar-me à de quem tão mal sabe guardar a fé que promete. Eram estas, em suma, as palavras que se continham na carta e que me fizeram pôr-me logo a caminho sem mais esperar resposta ou dinheiro, pois claramente percebi então que não fora a compra dos cavalos, mas seu próprio interesse que movera Dom Fernando a enviar-me ao irmão. O ódio que concebi contra ele, junto ao temor de perder a prenda que com tantos anos de serviços e desejos granjeara, deram-me asas, e como que voei, pois no dia seguinte cheguei à minha terra justamente na hora mais propícia para ir falar a Lucinda. Entrei secretamente, deixando a mula em que viera na casa do bom homem que me tinha levado a carta. E tal foi então a minha boa sorte que encontrei Lucinda encostada à grade, testemunha dos nossos amores. Lucinda e eu nos reconhecemos imediatamente. Não, porém, como devia ela conhecer-me? Nem eu conhecê-la, mas quem haverá no mundo que se possa gabar de haver adentrado e entendido o pensamento confuso e a instável condição de uma mulher? Ninguém, por certo. Digo, pois, que, assim que Lucinda me viu, me disse: Cardenio, estou vestida de noiva. Já me estão aguardando na sala Dom Fernando, o traidor, e meu pai, o ganancioso, com outras testemunhas, que antes o serão de minha morte que do meu casamento. Não te perturbes, amigo, mas procura assistir a este sacrifício, pois, se o não puderem impedir as minhas razões, levo oculta uma adaga, que triunfará sobre forças mais poderosas, dando fim à minha vida e princípio a que conheças o intento que tive e tenho. Respondi-lhe perturbado e às pressas, temendo não ter tempo bastante para dizer tudo, que tuas obras, Senhora, confirmem tuas palavras, pois, se levas a adaga para dar-te crédito, aqui levo a espada para defender-te ou para matar-me, se a sorte nos for contrária. Não creio que pudesse ter ouvido todas as minhas palavras, porque escutei que a chamavam apressadamente, de vez que a esperava o noivo. Cerrou-se com isso a noite da minha tristeza, pôs-se-me o sol da minha alegria, fiquei sem a luz dos olhos e sem o rumo do entendimento.
Não acertava a entrar na casa dela, nem me podia mover para parte alguma, mas, considerando o quanto importava a minha presença para o que pudesse acontecer naquele caso, animei-me o mais que pude e entrei na residência. Como já conhecia muito bem todas aquelas entradas e saídas, e ajudado pelo alvoroço que ali reinava, a ocultas, ninguém me viu entrar, e assim, sem ser notado, pude esconder-me no vão de uma janela da sala, encoberto pelas portas e bordados de duas cortinas, por entre as quais podia ver, sem que me vissem, tudo o que ali se passava. Quem poderia avaliar os sobressaltos que me deu o coração enquanto ali estive, os pensamentos que me ocorreram, as considerações que fiz, tantas e tais que nem se poderiam contar, nem seria bem que se contassem? Basta saberdes que o noivo entrou na sala sem usar outra coisa senão suas roupas de todo dia. Servia-lhe de padrinho um primo irmão de Lucinda, e não havia na sala pessoa de fora, exceto os criados da casa. Daí a pouco saiu de uma recâmara Lucinda, acompanhada da mãe e de suas aias, tão bem vestida e composta como a sua qualidade e formosura mereciam, sendo ela a perfeição da gala e bizarria cortesãs. Meu enlevo e arroubo não me permitiram observar as particularidades do seu traje. Só pude notar as cores, que eram vermelho e branco, e o reluzir das pedras e joias do toucado e de todo o vestuário, avantajando-se a tudo isso a singular beleza de seus formosos cabelos louros, os quais, comparados ao brilho das pedras preciosas e da luz de 4 tochas que havia na sala, ostentavam aos olhos maior esplendor. É memória inimiga, mortal do meu descanso. De que me serve visualizar agora a beleza incomparável daquela adorada inimiga minha? Não será melhor, cruel memória, que me recordes e figures o que fiz então, para que, movido de tão manifesto agravo, procure, senão a vingança, pelo menos perder a vida? Não vos canseis, senhores, de ouvir estas digressões que faço, pois minhas penas não são daquelas que possam nem devam contar-se em breves e sucintas palavras, pois cada circunstância sua me parece digna de longo discurso. A isso respondeu o cura, que não só não se causavam de ouvi-lo, mas lhe davam muito gosto as minudências que contava, por serem tais que não mereciam ser passadas em silêncio, sendo-lhes devida a mesma atenção que a parte principal do conto. Digo, pois, prosseguiu Cardenio, que, estando todos na sala, entrou o cura da paróquia e, tomando ambos pela mão para fazer o que em tal ato se requer, disse: Quereis, senhora Lucinda, ao senhor Dom Fernando aqui presente por vosso legítimo esposo, como o manda a Santa Madre Igreja? Aí tirei a cabeça e o pescoço para fora das cortinas e, com atentíssimos ouvidos e a alma perturbada, me pus a escutar o que Lucinda responderia, esperando de sua resposta a sentença de minha morte ou a confirmação da minha vida. Oh, quem se atreveria a sair então e gritar: Ah, Lucinda, Lucinda, olha o que fazes, considera o que me deves, vê que minha és e que de outro não pode ser. Adverte que, entre os dizeres sim e o acabar-se-me a vida, não há mais que um instante. Ah, traidor Dom Fernando, ladrão de minha glória, morte de minha vida, que queres? Que pretendes? Considera que não podes cristamente chegar ao fim dos seus desejos, porque Lucinda é minha esposa e eu sou seu marido. Ah, louco de mim! Agora que estou ausente e longe do perigo, digo que devia ter feito o que não fiz. Agora que deixou roubar minha cara prenda, maldigo o ladrão, de quem poderia vingar-me, se para isso tivesse coração, como o tenho para queixar-me. Enfim, como então fui covarde e nécio, não é muito que agora morra de vergonha, arrependido e louco. O cura ficou à espera da resposta de Lucinda, que demorou bastante a dá-la e,
quando pensei que ia puxar o punhal para cumprir o prometido, ou soltar a língua para dizer alguma verdade, ou um sonoro não que redundasse em meu proveito, escutei-a dizer, com voz desmaiada e fraca: sim, quero. E o mesmo disse Dom Fernando que lhe pôs o anel, ficando os dois assim unidos em indesatável nó. E, quando o noivo se preparava para abraçar a noiva, esta, pondo a mão no coração, caiu desmaiada nos braços da mãe. Resta agora dizer como fiquei eu, ouvindo-o sim e vendo burladas as minhas esperanças, falsas as palavras e as promessas de Lucinda, impossibilitado de recobrar em tempo algum o bem que naquele instante perdera. Fiquei desacoçoado, desamparado, segundo imaginei, de todo o céu feito inimigo da terra que me sustentava, negando-me o ar alento para os meus suspiros e a água humor para os meus olhos. Só o fogo se me acendeu de tal maneira que eu me ardia todo por dentro, de raiva e de ciúmes. Aproxaram-se todos com o desmaio de Lucinda, e a mãe, desabotoando-lhe o colo para que ela melhor respirasse, descobriu ali um papel dobrado, que Dom Fernando logo apanhou e se pôs a ler, à luz de uma das tochas, e, acabando de lê-lo, se sentou numa cadeira e apoiou o rosto entre as mãos, com mostras de estar profundamente pensativo, sem prestar atenção aos remédios que se ministravam à esposa, para que voltasse a si do desmaio. Vendo a casa toda alvoroçada, aventurei-me a sair, quer fosse visto ou não, resolvido a, se me vissem, fazer tal desatino que todo o mundo viria a saber da justa indignação que trazia no peito contra o falso Dom Fernando e também contra a inconstância da traidora desmaiada. Todavia, minha sorte, que para maiores males, se é que os hás, me deve ter reservado, fez que, naquele momento, me sobrasse o juízo que, de então para cá, me tem faltado. Assim, sem querer tirar vingança dos meus maiores inimigos, o que me teria sido fácil fazer por estar tão fora de mim, quis vingar-me por mim mesmo e executar toda a minha pessoa o castigo que eles mereciam, usando, talvez, rigor maior que o que com eles teria usado se os matasse logo ali. Pois a morte repentina depressa encerra a pena, ao passo que a que se dilata com tormento sempre mata, sem por fim a vida. Enfim, saí daquela casa e voltei a outra, onde deixara a mula, mandei selar o animal e, sem me despedir do homem, montei e saí da cidade, não ousando sequer volver o rosto para mirá-la, qual outro Ló. Quando me vi só no campo, encoberto pela escuridão da noite, cujo silêncio convidava às queixas, sem respeito ao medo de ser escutado ou reconhecido, soltei a voz e desatei a língua em tantas maldições contra Lucinda e Dom Fernando, como se com ela satisfizesse o agravo que me tinham feito. Chamei-a de cruel, ingrata, falsa e mal agradecida, mas, sobretudo, de gananciosa, pois a riqueza do meu inimigo lhe havia cerrado os olhos da vontade, para tirá-la de mim e entregá-la àquele com quem mais liberal e franca se mostrara a fortuna. Porém, em meio à torrente dessas maldições e vitupérios, eu a desculpava, dizendo não ser demais que uma donzela, recolhida em casa de seus pais, afeita e acostumada a sempre obedecer-lhes, tivesse querido condescender com seu gosto, visto que a faziam desposar cavalheiro tão importante, tão rico e tão bem nascido, e ela, se o não quisesse aceitar, poderia passar por desajuizada, ou poderiam dizer que tinha as intenções voltadas para outra parte, o que redundaria em grande prejuízo para sua honra e boa fama. Mas logo em seguida voltava a imaginar que, se ela tivesse dito que eu já era seu esposo, os pais não achariam que tivesse feito escolha tão má que lhe não desculpassem, pois antes de medissem seu desejo, ninguém melhor do que eu para esposo da filha, e ela, antes de chegar ao imperioso e derradeiro transe de lhe conceder a mão, bem poderia ter dito:
que já lhe havia eu dado a minha, que eu logo entraria em cena e concordaria com tudo o que ela resolvesse simular neste caso. Cheguei por fim à conclusão de que o pouco amor, o pouco juízo, a muita ambição e os desejos da grandeza teriam feito com que ela se esquecesse das palavras com as quais me havia enganado, entretido e sustentado nas minhas firmes esperanças e honestos desejos. Nesses monólogos e com essa inquietude caminhei o resto da noite e, ao amanhecer, achei-me numa entrada destas serranias, através das quais viajei outros 3 dias, sem rumo ou caminho, até que vim parar nos prados que se estendem de não sei que lado destas montanhas, e ali perguntei a uns pastores onde ficava a parte mais escabrosa destes ermos. Disseram-me que era por estes lados. Logo me dirigi para onde me indicavam, com a intenção de pôr fim à vida, e, penetrando nestas asperezas, minha mula caiu, morta de cansaço e de fome, ou, o que mais creio, para se livrar de carga tão inútil como a que levava em mim. Continuei a pé, à mercê da natureza, transpassado de fome, sem ter ninguém que me socorresse, nem saber onde buscá-lo. Estive assim não sei quanto tempo, estendido no chão. Depois me levantei sem fome e encontrei ali perto uns cabreiros, por certo, os que remediaram minhas necessidades, pois me contaram o modo como me haviam encontrado, os disparates e desatinos que eu estava dizendo, e os claros indícios que apresentava de haver perdido o juízo. De então para cá tenho sentido que nem sempre o tenho cabal, mas tão desfibrado e fraco que acabo cometendo 1000 loucuras, rasgando as roupas, gritando por estes ermos afora, maldizendo a minha sorte e repetindo em vão o amado nome da minha inimiga, sem ter outro desígnio ou desejo, senão de acabar com a vida, gritando, e quando volto a mim me sinto tão cansado e moído que mal posso mover-me. Minha habitação mais comum é o oco de um sobreiro, capaz de cobrir este corpo miserável. Os vaqueiros e cabreiros que andam por estas montanhas, levados pelo sentimento de caridade, me sustentam, deixando-me comida nos caminhos e penhascos por onde presumem que deverei passar e achá-la. Assim, mesmo quando me falta o juízo, a necessidade natural me faz descobrir o alimento e desperta em mim o desejo de apetecê-lo e a vontade de tomá-lo. Outras vezes dizem-me eles que, quando me encontram em meu perfeito juízo, saio pelos caminhos e lhes tomo à força aquilo que me dariam de graça, e que trazem da aldeia as malhadas. Deste modo vou levando esta vida extrema e miserável, até que o céu seja servido conduzi-la a seu derradeiro fim, ou me aniquile a memória para que não mais me lembre da formosura e da traição de Lucinda, nem do agravo de Dom Fernando. Se isso me suceder sem que eu perca a vida, meus pensamentos voltarão a ter melhor curso. Senão, só me resta rogar-lhe que tenha misericórdia de minha alma, pois não sinto em mim valor nem forças para tirar o corpo desse acanhado pessádio em que por meu gosto quis meter-me. É esta, meus senhores, a amarga história de minha desgraça. Dizei-me se a posso celebrar com menos sentimentos que os que vistes em mim, e não vos canseis em tentar persuadir-me, nem aconselhar-me o que vos disser há razão que seria bom para meu remédio, pois a mim me há de aproveitar isso tanto como aproveita a medicação receitada por famoso médico ao enfermo que não a quer receber. Não quero saúde sem Lucinda, e se ela preferiu ser de outro, ainda que fosse ou devesse ser minha, quero eu pertencer ao infortúnio e não à ventura na qual teria podido viver. Ela quis, com sua inconstância, tornar estável a minha perdição. Eu hei de querer, buscando perder-me, satisfazer-lhe a vontade, e que isto sirva de exemplo aos que hão de vir a saber que a mim só me faltou o que sobra a todos os infelizes, já que a estes serve de consolo a impossibilidade de achar a ventura, e a mim me causa os maiores sentimentos e males, porque ainda penso que não se acabarão, nem mesmo com a morte.
Aqui finalizou Cardenio seu longo relato, sua história tão romântica quanto infeliz. E, quando se preparava o cura para lhe dizer algumas palavras de consolo, interrompeu uma voz que lhe chegou aos ouvidos e que, em lastimosos acentos, dizia o que se dirá na quarta parte desta narrativa, pois foi neste ponto que finalizou a terceira, o sábio e atento historiador Cide Hamete Benengeli.